Diga comigo o valor da aliança. Nós vivemos uma geração que perdeu o entendimento a respeito do valor da aliança. Nós vivemos uma geração onde o descartável é mais usado do que aquilo que permanece. Onde tudo é reutilizado, onde tudo é descartado e reutilizado. Nós vivemos uma geração do imediatismo. Se não está bom, eu acabo e começo de novo. Acabou-se a aliança, acabou-se a fidelidade, acabou-se a honra, acabou-se o valor do ser humano para uns com os outros. Mas nós não vivemos, mas nós somos dessa geração, mas não fazemos parte desse mundo. Não fazemos parte dessa sociedade que não entende mais o valor da aliança. Nós fazemos parte de um reino onde Deus é fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Nós fazemos parte de um reino onde o pai não abandona os seus filhos. Onde o pai, por mais que tenha filhos de situações difíceis, ele jamais desampara. Ele corrige, sim. Ele disciplina, sim, porque todo pai que ama corrige, todo pai que ama disciplina. Mas ele não abandona. E nós vemos hoje pais abandonando filhos, mães abandonando filhos. Está se tornando normal para os nossos ouvidos, apesar que doam em nós essas histórias. Está começando a ficar comum. Nós estamos ouvindo, não preciso nem citar, casamentos que estão se acabando como se fosse papel sendo rasgado, como se fosse só um papel sendo rasgado. Nós estamos ouvindo filhos que abandonam os pais, que não cuidam dos pais. Acabou o valor da aliança, as pessoas não estão mais entendendo isso. Para que a gente possa acompanhar aquilo que o Espírito Santo quer falar. Você pode abrir em Ruth, ou você pode acompanhar comigo. Eu separei os slides dos versos que eu gostaria de ler com você. Então, se você puder acompanhar, Ruth, capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos em Moabe. E morreram também ambos, Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, ficando assim apenas a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Você consegue imaginar a situação dessa mulher? Você hoje com marido, com esposa, com seus filhos talvez. Você hoje com pai, com mãe talvez, com irmãos. Já se sente tão sozinho? Já se sente tão desamparado em alguns momentos, não sabe para quem correr, não sabe para quem falar, não sabe com quem contar. Já nos sentimos sozinhos? Agora você imagina nessa época ser uma viúva sem os filhos. E mais do que isso, além de estar desamparada, ser uma viúva sem os filhos, a dor que ela não estava tendo do luto de perder as pessoas mais importantes da sua vida. Você consegue se imaginar sem o seu cônjuge? E sem os seus filhos? Você que não tem cônjuge e filhos, e sem os seus pais? Como é que seria a sua vida? Que dor você sentiria? Ela não tinha ajuda. Ela era totalmente desamparada. Mas ela era muito corajosa e o coração dela trouxe honra para a vida dela. O coração dela de se importar mais com a situação das suas noras que ficaram com ela foi o que fez Deus se mover em favor da vida dela. Ela pensou mais nas noras do que nela, que estava totalmente desamparada, que não tinha para onde correr, não tinha o que fazer, que provavelmente ia passar fome, além da dor do luto que ela estava passando. Ela ia ainda passar fome, muita necessidade e muita humilhação, porque ela decidiu voltar para a terra da onde ela veio, sem o marido e sem os filhos. Mas antes de pensar nela, com toda essa situação, ela pensou nas noras, e olha o que ela disse. Ela disse às suas noras: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê
que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Essas mulheres, as noras, não tinham mais, na verdade, nenhum tipo de obrigação com a Noemi. Elas não tinham obrigação de ficar com a sua sogra, porque os filhos já tinham morrido, elas também eram viúvas, elas tinham o direito de casar de novo, elas tinham o direito de voltar para a casa dos seus pais sem nenhum tipo de constrangimento. Elas não foram desquitadas, que na época era algo muito, muito sério. Elas simplesmente ficaram viúvas, elas tinham o direito de casar de novo tranquilamente. E voltar para a casa dos seus pais, serem consoladas pelos seus pais. Mas na verdade, essas noras já estavam aprendendo, já sabiam o valor da honra, já sabiam o valor de uma aliança que nesse momento nem existia mais. Necessariamente a aliança diante de uma sociedade, diante dos princípios da sociedade, essa aliança não existia mais, elas não tinham obrigação mais com a sogra. Mas eles tinham uma aliança emocional. Elas tinham uma aliança de um vínculo emocional. E elas decidiram que não iriam abandonar a sua sogra, em hipótese alguma. E o que aconteceu? Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada. Uma só, para você entender que eu pulei esse versículo, a órfã decidiu voltar para os seus pais, porque Noemi convenceu ela que não valia a pena ficar com ela. Então a órfã decidiu, uma das noras, voltou para a família. E ela tinha todo o direito de voltar para a sua família. Moralmente, diante da sociedade, ela não estava fazendo nada errado. Moralmente, a órfã estava no direito dela, não estava fazendo nada errado. Mas a Ruth decidiu ficar, e Noemi disse para ela: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, não me convença, não insista para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto. Em outras versões diga que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Será que a gente consegue na nossa geração entender esse nível de aliança? A aliança que moralmente, diante da sociedade, ela não precisava mais cumprir. Ela não precisava mais ter, ela não precisava mais ter fidelidade com aquela senhora. Ela provavelmente passaria fome, sabendo, ficando com a sogra, ela passaria fome com a sogra. Porque naquela época, não era assim: eu vou arranjar um emprego. Eles dependiam de doações numa situação dessa, porque quem provia dentro de casa eram os homens. E elas estavam sozinhas, elas não tinham para onde ir. E a nora, a Ruth, tinha todo o direito de voltar para a casa dos pais e não passar fome, não passar necessidade e ainda poder casar de novo. Mas ela olhou para a situação da sogra, teve compaixão da sua sogra, que por algum tempo a abençoou, que por algum tempo foi a sua mamãe para ela. E ela disse: eu tenho todo o direito de te deixar, mas aonde você for eu irei. Eu não quebro a minha aliança emocional, o meu vínculo emocional contigo por nada, mesmo que isso faça eu sofrer também. Mas infelizmente hoje em dia, por muito menos se quebra uma aliança. Na verdade, hoje em dia, por muito... Acabou o amor. Acabou o amor. Acabou o amor? Como assim? Amor não acaba. Pode ter acabado a emoção, pode ter acabado a paixão, pode ter acabado o romance, por vários e milhões de motivos, isso pode acontecer. Mas só acaba amor quando acaba a presença de Deus naquele casamento, naquela família. Porque Deus é amor. Só rompe alianças quando se falta Deus.
Porque quando você tem Deus, é cheio na sua vida de Deus, dificilmente você vai conseguir abrir mão, ser infiel. E eu não estou falando só de casamento, eu não estou falando só de relação de filhos e pais, eu estou falando de amizades. Eu estou falando sobre ser infiel com amigos que você um dia já chamou de amigos e que agora você está falando mal dessas pessoas. Eu estou falando sobre níveis de liderança, pessoas que você considerava um líder na sua vida, um ombro na sua vida, e agora você por nada, a pessoa errou com você em algum ponto, em algum momento, você deixou de ser grato à vida dela por tudo que ela já fez. Você esqueceu tudo que já aconteceu na sua história com essa pessoa. Por causa de um erro, por causa de uma coisa, você quebra a aliança. Por causa de um defeito que todos nós temos. Quem não erra, irmão? Quem não erra? Por causa de uma coisa, você simplesmente acaba com a amizade. Em vez de tentar resolver, em vez de tentar abrir o seu coração, ser sincero e falar, não gostei disso, estou chateada com isso, estou magoada com isso, vamos resolver isso entre a gente, porque nós temos uma história, porque nós temos um vínculo emocional, porque nós temos uma aliança de amizade, uma aliança de família. Quantos não falam mais com os pais? Ou até moram na mesma casa, dá um bom dia, dá uma boa noite, mas na verdade não tem mais aliança com os pais, com os irmãos. A nossa geração é muito descartável. A nossa geração realmente é muito descartável. Mas eu quero falar com você que Deus não está procurando bons seguidores de placas denominacionais, fiéis às placas denominacionais, que enchem os bancos das igrejas. Deus não está procurando, queridos, pessoas que são cristãs, se consideram cristãs, têm o título de pessoas que conhecem e creem em Jesus. Deus não está procurando pessoas desse jeito. Porque Deus, Ele é justo sobre fiéis e infiéis. Ele é justo sobre crentes e não crentes, sobre cristãos e não cristãos. Ele é justo sobre toda a sociedade. E do que eu estou falando? Eu estou falando sobre a lei da semeadura. Eu estou falando sobre lei de semeadura. Às vezes porque nós somos cristãos e conhecemos da palavra e buscamos conhecer a Deus, a gente acha que às vezes Deus vai nos poupar de algumas atitudes e de algumas colheitas porque nós somos cristãos. Deus vai nos poupar de algumas consequências porque nós dizemos que somos seus filhos, estamos aqui na igreja. E eu quero te dizer uma coisa, Deus é justo. Deus é justo. Você vai colher a semente que você está plantando, de fidelidade ou infidelidade. Você vai colher a semente que você está plantando de unir pessoas ou desunir pessoas. A semente de honra sobre vidas. Independente de quem é essa pessoa, se é amizade, se é pai, se é marido, se é filho, honra, respeito, você vai colher essa semente, ou de desonra e desrespeito. Deus não está... A diferença, querido, entre nós e as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, não é que nós somos poupados de algumas coisas, não. A diferença está em termos a oportunidade de ter o Espírito Santo na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e assim nos fazendo menos errantes dos princípios. Nós temos a oportunidade de sermos convencidos pela palavra que eles não ouvem, que eles ainda não ouvem. Nós temos a oportunidade de sermos convencidos pelo Espírito Santo que eles ainda não conhecem. E isso nos dá a oportunidade de plantar mais certo do que errado. Isso nos dá a oportunidade de honrar mais do que desonrar, de falar coisas boas do que coisas ruins. Isso nos dá a oportunidade de sermos fiéis ao invés de infiéis, porque temos alguém que nos convence, um consolador, um ajudador, um amigo que está sempre nos acompanhando, dizendo: filha, não é por esse caminho. Cuida com a sua plantação, porque eu não posso impedir a colheita. A lei da semeadura é tão real quanto a lei da gravidade. A lei da semeadura, ela funciona tanto quanto a lei da gravidade. Não importa quem vai testar, seja filho de Deus ou seja um ímpio, ela vai acontecer. Não é porque eu sou filha de Deus que eu posso sair aqui andando e eu não vou cair.
eu vou cair tanto quanto alguém que não crê em Jesus. A diferença está que o Espírito Santo pode me dizer, para aqui, para, senão você vai se machucar. Só essa diferença. E alguém que não tem o Espírito Santo, é muito mais fácil ele continuar andando e não ver que ele vai se machucar. Então, a gente precisa parar de se esconder atrás de títulos e de se esconder atrás de participar da igreja, achando que isso não vai trazer consequências para as nossas vidas, diante de atitudes que nós tomamos. E eu estou falando também sobre genuinidade. A nossa geração não tem mais nada de genuína. Da maioria dos jovens, da maioria dos adolescentes, tudo que acontece, acontece por um interesse. Tudo que eles fazem porque os outros estão fazendo. Tudo que eles seguem porque está todo mundo seguindo, porque é interessante, porque aquilo vai trazer um benefício para ele, porque ele vai ser popular, porque ele vai estar no meio do que todo mundo está acontecendo e está fazendo. Não existe mais genuinidade. Eu sou fiel a você, minha amiga, não porque você vai fazer algo por mim, não porque você vai me trazer um benefício, mas porque eu simplesmente te amo, porque nós temos uma história, porque você é importante para mim, eu te amo. Eu vou ser fiel a você, eu não vou falar de você. Eu vou estar sempre aqui para te dar suporte, mesmo que você erre comigo. Não porque você vai me trazer algum benefício. Eu não vou ser sua amiga por causa disso. Eu sou sua amiga pelo seu coração. Eu sou sua amiga pela história que nós temos. Eu sou sua amiga porque eu sou genuína nos meus sentimentos. Eu não tenho interesse em ser sua amiga. Hoje em dia todo mundo é amigo de alguém por interesse. Porque me ouve. Porque tem recurso. E aí eles me dão carona. E aí passeia comigo. Aí paga as coisas para mim. É meu amigo porque ele é popular. Porque ela é popular. Mas quando precisa dessa pessoa, quem é genuíno, a pessoa vai estar lá por aquele amigo. Mas quem não é genuíno, na hora da dificuldade, já viu que sobe todo mundo? Já viu que sobe todo mundo, você não sabe para quem correr, porque não tem mais genuinidade. Ruth era genuína. Ruth não ficou com Noemi, porque a Noemi ia trazer mais um filho para ela, porque a Noemi ia sustentar ela, porque a Noemi tinha status no povo dela. Ruth ficou com Noemi com todos os empecilhos possíveis. Ela ia passar fome, ela ia voltar de certa forma desamparada, de certa forma humilhada. Ela ia voltar como se Deus não estivesse com elas, porque morreu o marido e morreu os filhos. Deus desamparou essas mulheres. Ela não tinha status nenhum para ficar com Noemi, mas havia genuinidade. Eu tenho uma história com você. Eu tenho uma aliança com você, mesmo que eu não tenha mais necessidade de estar com você, eu não te abandono. Não insista em eu te abandonar, porque eu não te abandono. Será que você tem esse vínculo com seu líder? Será que você tem esse vínculo com Jesus? Ou o seu vínculo com Jesus também é por interesse? Ou o seu vínculo com Jesus é enquanto está dando tudo certo na minha vida, enquanto você está cumprindo os meus sonhos, enquanto você está realizando os meus desejos, eu vou te seguir, conta comigo, Jesus. Mas à medida que as coisas começarem a sair errado, alguém importante na minha vida morrer, eu não conseguir mais cumprir aquilo, os meus sonhos começarem a ir por água abaixo, Jesus, como assim, Jesus? Já não sei se eu vou ficar contigo, porque assim não tem vantagem. Já viu a frase? Aí eu vi vantagem. Já viu essa frase? Aí eu vi vantagem. Não tem vantagem, irmão. Aliança não é vantagem. Aliança é fidelidade, aliança é honra. Aliança é compromisso. Que aliança que você tem com Jesus? Mas você está plantando e eu estou plantando. A nossa diferença das pessoas que não conhecem Jesus não está em termos sermos poupados por Jesus, está em termos o benefício de termos o Espírito Santo como nosso amigo e nos alertar para não errarmos tanto quanto as pessoas que não conhecem erram. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, porque quando não conhece é muito mais fácil errar. E aí está a sua vantagem. Você quer mais vantagem do que isso, irmão? A vantagem de poder semear frutos maravilhosos, onde você vai ter uma vida maravilhosa, onde você, quando precisar, não vai ser desamparado, quando precisar, você vai ter resposta, quando precisar, você vai ter alguém para estender a mão por você. Sabe por quê? Porque você planta isso, você estende a mão, você dá outra face, você perdoa. Quando você precisar de perdão, você vai ter perdão.
Quando você errar, as pessoas não vão ficar quebrando aliança com você, sabe por quê? Porque você também não quebra aliança. Você não quebra aliança com seus pais, você não quebra aliança com seus amigos, você não quebra aliança com pessoas ao seu redor, e por isso as pessoas também não vão quebrar aliança com você. O que você tem plantado? Deus está procurando pessoas com quem Ele possa contar. Ele não vai investir em infiéis. Ele não vai investir em pessoas infiéis. Se você é infiel com seu irmão, quem te garante que você não vai ser infiel com Deus? Ele está procurando pessoas dispostas a servir sem interesse. A servir, não porque isso vai trazer um retorno na sua vida, mas porque você é genuíno nos seus sentimentos com as pessoas ao seu redor. A servir porque você tem uma aliança. A servir porque você honra. Honra! Ele teve aliança com Davi. Ele olhou para Davi e ele viu que Davi, mesmo sendo rejeitado da família, ele era a pessoa, aquele filho que ninguém queria na mesa. Mas Davi não quebrava a aliança que ele tinha com seu pai, com a sua família. Ele honrava o seu compromisso. Ele cuidava das ovelhas que foi dado para ele cuidar com a própria vida. Ele enfrentava leão, ele enfrentava urso, ele obedecia com a própria vida, sem ninguém ver, sem ninguém elogiar, sem nada em troca. Ele podia morrer por aquilo e ninguém nem ia achar aquilo demais, achar que era o mínimo que ele tinha que fazer. Mas ele honrava com o seu compromisso, ele honrava com a sua aliança, ele honrava a família que tinha, mesmo que não recebia nada em troca. Você tem esse nível de honra no seu coração? Ou o seu nível de honra é até o momento em que falharem com você? Ah, falhou comigo, daí também já está pedindo demais. Até o momento em que alguém da igreja machucar você, ferir você. Não, daí eu já também não quero mais ficar aqui na igreja, não quero mais. Qual é o nível de honra no seu coração? Qual é o nível de fidelidade, genuinidade no que você está fazendo? Deus está procurando pessoas como Moisés, que quando chegou até o sogro, casou com a filha, ganhou os rebanhos para cuidar, mas não eram os rebanhos dele, eram os rebanhos do sogro. Ele permaneceu fiel por 40 anos, cuidando dos rebanhos do sogro. Ele podia ter saído dali, feito a sua própria vida. Mas ele não, ele foi grato. Está faltando gratidão na nossa geração. Ele foi grato à oportunidade que o sogro deu de sustento, onde ele estava perdido no deserto. Alguém deu um teto, alguém deu comida, e alguém permitiu que ele se casasse, um desconhecido, com as suas filhas. Ele honrou o sogro por 40 anos, cuidando do rebanho do sogro. Sem receber teoricamente nada em troca. Ele recebia o teto, alimento, e estava ali casado com as filhas. Deus está procurando pessoas como Esther, que enquanto não era nada, Radassa, enquanto ela era só a Radassa, desconhecida, uma órfã na verdade, sendo cuidada pelo tio, ela era joia. Mas quando ela foi conhecida, quando ela foi promovida a rainha, ela foi quem salvou o seu povo. Ela foi quem protegeu o seu povo. Ela continuou sendo fiel. Ela continuou sendo uma pessoa que honrava as suas raízes, que honrava as pessoas que um dia foram importantes para ela. Onde ela tinha uma história, onde ela tinha gratidão por coisas que aconteceram, por pessoas que cuidaram dela. Queridos, Ruth não era nem do povo Israel, não era nem do povo de Israel. Ruth não era nem judia. Ela nem era considerada do povo de Deus. Ela era moabita. Os judeus, no caso, o povo de Deus ali, a Noemi e o seu marido foram para Moabe. E aí os filhos de Noemi casaram com essas duas moabitas. Mas não é porque ela não era considerada do povo de Deus que ela quebrou aliança. E olha a colheita que ela teve na vida dela, irmão. Deus não vai trazer colheita boa só para quem é cristão. Aliás, Deus não traz nada, é uma lei, ela acontece e acabou. Deus nem interfere, Ele estabeleceu a lei da semeadura. Plantou, vai colher. Se você está num momento difícil, continua plantando coisas boas, porque esse momento difícil vai passar e você vai colher coisas boas. Não é porque você está num momento difícil que definitivamente você plantou coisas ruins, mas é para se analisar, é para se autoexaminar. Você foi fiel com as suas alianças? Você é fiel com as suas amizades?
Você é fiel com seus pais? Até que ponto você abandonou? Até que ponto você rejeitou? Até que ponto você desonrou? Porque talvez você esteja colhendo algo que você plantou. Mas se você está colhendo, comece a plantar então agora honra, fidelidade, genuinidade, gratidão. Comece a plantar agora. Lá no versículo 19 ao 22, rapidamente, eu gostaria de ler com você. Assim foram-se ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, com as mãos cheias eu parti, porém com as mãos vazias o Senhor me fez retornar. Porque pois me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Talvez esteja sendo o seu pensamento, que Deus está te castigando, que Deus está fazendo algo ruim na sua vida. Esse foi o pensamento de Noemi. Ela acreditou que Deus estava trazendo isso sobre ela, tirou meu marido, tirou os meus filhos. Mas mal sabia ela que tudo que ela precisava, ela já tinha. Porque Ruth estava sendo a resposta de Deus para Noemi. Uma pessoa que nem conhecia ele. Mas porque cumpria, preservava, valorizava princípios, ela estava sendo a resposta de Deus para Noemi. Irmãos, está na hora de nós sermos a resposta de Deus para essa geração. Está na hora de nós sermos a resposta que essa geração está esperando, que existe esperança de pessoas fiéis, existe esperança de um casamento que dá certo, existe esperança de alianças que não são quebradas, existe esperança, você é a resposta para essa geração, de que há esperança, que Deus não abandonou, que Deus não está desamparando, nós vamos abraçar e nós vamos permanecer fiéis, não custe o que custar. Mesmo que aparentemente não haverá benefícios para a nossa fidelidade. Mesmo que aparentemente não haverá benefícios para a nossa honra dada a outras pessoas. A honra às nossas alianças, a honra aos nossos vínculos. Nós vamos permanecer fiéis. Nós vamos permanecer honrando. Porque nós somos a resposta de Deus para essa geração. Ruth era a resposta de Deus para Noemi. Ela não sabia. Mas Deus iria usar Ruth para sustento e honra de Noemi. Noemi ainda teria dias muito felizes que ela nem estava esperando. Eu chorei quando terminei de ler esse livro. É linda essa história. Quantos querem ser a resposta de Deus para essa geração? Quantos estão dispostos, custe o que custar, a serem gratos, a serem fiéis, a honrarem as suas alianças, custe o que custar? Quantos querem isso? Quantos querem implantar fidelidade? Quantos querem implantar honra? Quantos querem plantar gratidão? Queridos, Deus não tem compromisso com ingratos, com infiéis, com interesseiros. Essas pessoas vão ficar por conta própria. O que acontecer na vida delas é porque elas mesmo estão plantando isso. Mas quando você vê esse tipo de história, você vê Deus tendo compromisso, não com pessoas que são do seu povo ou não são do seu povo, mas com pessoas que valorizam a aliança. Davi podia ter matado Saul mais de 3 vezes. Podia ter matado o perseguidor dele, o abusador dele. Davi podia ter trucidado toda aquela história. E ainda parecia que era Deus que estava dando isso para ele. Mas mesmo quando parece que é Deus fazendo você quebrar uma aliança, creia, não é. Deus jamais vai te incentivar a quebrar uma aliança. Seja a nível de amizade, ou seja a nível de casamento, ou com seus pais, ou com seus filhos. Deus te dá uma segunda chance. Existem casos e casos. Porque eu conheço um casal maravilhoso, que serve, que abençoa, que eu mesmo casei eles, onde os dois foram traídos, cada um no seu relacionamento anterior, mas eles lutaram por esse relacionamento até o fim. Eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles para não quebrar aquela aliança. Eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles para que aquele casamento não acabasse. Mas tudo o que estava ao alcance deles, mesmo orando, mesmo buscando de Deus, não deu certo.
Porque também existe o livre-arbítrio do cônjuge. Mas quem terminou o casamento não foi eles. Foi o outro. Quem quebrou a aliança não foi eles. Foi o outro. Então sabe o que eles escolheram? Eles escolheram a restauração desse sonho e hoje eles se encontraram e podem viver debaixo da bênção e da graça de Deus. É você mesmo. Eles estão aqui. E eu tive a oportunidade de fazer esse casamento. Lindo. Então existem casos e casos. Eu não estou falando que toda quebra de aliança é sua culpa. Mas se você pelo menos fizer tudo que estiver a seu alcance para que isso não aconteça, você está plantando fidelidade. Você me entende? Vocês me entendem? Você só precisa fazer o que estiver a seu alcance para plantar a fidelidade. Você está buscando em Deus, você está tentando, você está orando, você está tentando reconciliação, esse é o seu papel. O que não der certo depois disso, irmão, não foi você que provocou, não foi você que fez que acontecesse essa quebra de aliança. Você correu atrás de reconciliação, você correu atrás de perdão, você tentou, você se esforçou, você orou, o outro não quis. Mas você tem que ter genuinidade, ter certeza que você fez o seu melhor para isso. E você continua plantando fidelidade, mesmo que não foram fiéis com você. Você vai colher fidelidade. Você vai colher essa fidelidade. Eu só estou falando um pouco aqui sobre lei da semeadura, que muitos aqui se escondem atrás de serem cristãos, de virem para a igreja e achando que Deus vai te poupar da sua boca grande falando das pessoas. Deus vai te poupar. Na verdade, Deus não faz nada, vou repetir. Só que o que eu quero dizer que Ele não te poupa é que Ele não impede as consequências, irmão. É isso que eu quero dizer que Deus não te poupa. Ele não provoca as consequências. Mas porque você plantou, Ele não tem como impedir elas. A colheita, ela vai vir de uma forma ou de outra. Deus não tem como impedir a sua colheita. Deus está procurando pessoas fiéis. Ele pode te encontrar essa noite? Deus está procurando pessoas que honram as suas alianças. Deus pode te encontrar essa noite? Com Deus não se brinca. Existe um versículo aqui que eu quero ler com você. Em Gálatas 6:7, não se enganem, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Em outras versões, com Deus não se brinca. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Você só tem que ser genuíno, irmão. Você só tem que ter certeza que está fazendo a sua parte para honrar os seus relacionamentos, seja qual for ele. Eu busco honrar todas as pessoas que se aproximam de mim. Se alguém me conta uma coisa, eu não vou sair falando. Não vou sair contando para quem quer que seja. Eu honro o que a pessoa me falou. Eu honro que ela decidiu se abrir comigo. Eu honro o fato dela ter acreditado em mim. Isso é fidelidade. Vocês estão entendendo que eu estou falando de vários níveis de fidelidade? Será que você honra isso? Ou será que quando alguém te conta uma coisa, você fica, não sei o quê, na primeira oportunidade para sua melhor amiga? Não, mas é minha melhor amiga não vai falar nada. Aí você vai lá e conta. Eu não conto nem para o meu marido, irmão. Nem para o Tiago eu conto. E sabe de uma coisa? Nem ele me conta. Eu só vou falar com quem pode resolver a situação e não para fofocar. Não, mas com o meu marido eu falo. A pessoa se abriu comigo, mas ela já sabe que eu vou falar para o meu marido. Então você não está sendo fiel. A não ser que você conte isso para ela. Se você me contar, eu vou falar para o meu marido. Avisa antes, então. Não sai contando depois como se ela fosse obrigada a saber que você não é fiel ao coração dela que se abriu com você. Então seja genuíno, saiba o que você está fazendo, você vai colher. Com Deus não se brinca. Em 2 Samuel capítulo 22, versículo 20, eu quero dar mais uma base para o que eu estou falando. Deus, Ele é fiel com os fiéis. Ele só não pode ser infiel porque a lei da semeadura por si só vai trazer essa consequência, não é Ele que provoca. Mas Ele tem compromisso, Ele busca abençoar pessoas que Ele sabe que pode contar. Presta atenção. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Presta atenção. Conforme a pureza das minhas mãos, Ele me retribuiu. Porque eu guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Davi está falando. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim.
e de seus estatutos eu não me desviei. Porém, eu fui sincero, genuíno, transparente perante Ele. E eu me guardei da iniquidade e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Lei da semeadura. Conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Lei da semeadura. Com o benigno, Ele se mostra benigno. Com o homem íntegro, Ele se mostra perfeito, íntegro. Com o puro, Ele se mostra puro. Mas com o perverso, Ele se mostra rígido. Você viu a lei da semeadura? Conforme a minha justiça, conforme a minha pureza, conforme eu não me desviei de seus estatutos, Ele me retribui, Ele me recompensa, Ele me trata de acordo com aquilo que eu sou. Sabe o que as pessoas pensam? As pessoas pensam que Deus é tanta graça, mas tanta misericórdia, que Ele vai entender o meu momento de fraqueza. Ele até entende, mas Ele não tem como impedir a sua consequência. Ele até entende, Ele até te compreende, Ele até entende porque você fez ou não fez. Mas Ele não vai passar a mão na sua cabeça porque você errou e você é filho. Eu não passo a mão na cabeça do Natan quando ele erra, só porque ele é meu filho. Ele precisa entender que existem consequências para as atitudes que ele toma. Como nós iríamos crescer, como amadureceríamos se tudo que nós fizéssemos não teria uma consequência e ficasse por isso? Não, eu errei, mas depois eu volto e fica tudo por isso. Irmão, tenha mais temor no seu coração do que você faz, do que você fala, e do que você pensa, e do que você sente, e de como você vive, do seu estilo de vida, e da honra, fidelidade e gratidão que você tem aos seus relacionamentos. Tenha mais temor sobre isso. Eu espero estar te dando fundamento suficiente para você ter temor sobre isso. Porque Deus tem graça? Tem. Deus tem misericórdia? Tem. Para os que se arrependem, para os que voltam atrás. Ai, meu Deus, eu errei com a minha mãe. E agora? A pastora está pregando isso e, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Volta atrás, irmão, se arrepende. Vai lá, se reconcilia com a sua mãe, se reconcilia com o seu pai. Que nem eu disse, faça de tudo que estiver ao seu alcance para não quebrar a aliança. Você que errou, volta, se arrepende, pede perdão, se reconcilia, faz o que tiver que fazer. Custe o que custar, permaneça fiel. Custe o que custar, vai te trazer benefício ou não, não importa. Permaneça honrando os seus relacionamentos. Você vai colher isso e vai valer a pena. O dia que você precisar de alguém, você vai ter. O dia que você precisar que alguém seja fiel com você, quando você não tiver nada para oferecer ou quando você errar com aquela pessoa, você vai ter esses amigos. Quando você planta isso. Comece a plantar e você vai colher. Não tem como escapar a lei da semeadura, irmão. Qual é o outro fundamento que eu tenho para isso que eu estou falando? Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você planta, você colhe. Inclusive com Deus. Por que Deus ia investir em alguém que está sendo infiel com alguma pessoa que, meu Deus, teve uma história com ele, que ele deveria ser grato, que alguma coisa de bom aconteceu naquele relacionamento? Alguma coisa de bom teve. Por que Deus iria investir numa pessoa infiel? Por que Deus iria abençoar alguém que não honra relacionamentos que ele teve uma história real na vida dele? Amigos, pai, mãe, líderes. Ah, mas o meu líder não é mais o mesmo, o meu líder está errando muito comigo. Querido, pelo amor de Deus, seu líder é ser humano. E a história que você tem com ele, tudo que ele fez por você. E todos os momentos que ele orou pela sua vida, e todos os momentos que ele atendeu o celular, quando às vezes ele não podia, mas ele ficou ali, não pode falar, eu estou aqui para te ouvir. Essa história não conta só porque ele errou com você, irmão. Cadê o seu coração, irmão? Onde é que está a sua aliança? Onde é que está a honra, a fidelidade, gratidão? Some, desaparece, evapora. Porque a pessoa errou com você, claro, ninguém vai errar com você. Você não erra mesmo, na verdade, né? Só as pessoas que erram. Poxa, irmão.
Deixa essa palavra entrar no seu coração, porque apesar de eu estar sendo um pouco dura, é com amor. É com amor porque eu me preocupo com a colheita da sua vida. Tenha mais temor com as suas atitudes. Tenha mais temor com o que você faz, fala e pensa e sente. Não pensa que vai ficar por isso, irmão, não vai. Você vai colher. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de voltar atrás, ainda há tempo de se reconciliar. Ainda há tempo de honrar, de ser fiel, de ser grato. Ainda há tempo, de custe o que custar, não importa se eu vou ter benefício, eu vou permanecer fiel, honrando os meus relacionamentos. Mas a pessoa está errando comigo. Aliás, a pessoa está errada. Então eu vou ter paciência com ela e eu vou ensinar ela o certo. Até que ela me diga, eu não quero mais. Eu não quero mais, não é você que está quebrando a aliança, é ela que não quer mais. Seja amizade ou qualquer nível de aliança. Ela não quer mais, você não tem mais o que fazer. Mas não é você que vai quebrar essa aliança. Puxa, os seus líderes se esforçam tanto. Por qualquer coisa você já blasfema. Por qualquer coisa você já reclama. Por qualquer coisa você já não quer mais ir para o GC. Você já fica brabo. Você não tenta nem se colocar no lugar da pessoa. Entendendo que ele também tem família, também tem casamento, também tem trabalho, também tem conta para pagar, também tem problema. Você não consegue entender isso? Você só quer, eu. Por que você acha que Deus vai dar para alguém egoísta? Que não pensa nos outros, só pensa nele. É o que falei aqui no início. Deus dá para quem dá. Deus dá para quem passa para frente. Deus dá para quem não pensa só nela, só nele. Se você se importar com as pessoas, Deus vai se importar com você também. Tem gente que clama e Deus não ouve. Eu quero que você se analise. Se analise. Você está se importando com as pessoas ou só com você? Você precisa fazer uma reflexão sobre a sua vida. Porque eu estou sendo o mais clara possível. A Bíblia diz que você não pode amar a Deus a quem não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. Ou seja, tudo que você faz com o seu irmão reflete no seu relacionamento com Deus. Se você não é fiel com alguém do seu círculo de relacionamento, por que você vai ser fiel a Deus que você não vê? Mas Deus não vê isso, né, gente? Deus não percebe essas coisas, né? Deus não está bem na sua vida para ver esse seu tipo de desonra, né? Não, Ele está. Ele está. E Ele leva muito a sério. Ele está mostrando aqui que é conforme as suas atitudes. É conforme o seu comportamento. E para terminar em Ruth 2, 8, 12, para terminar. Ruth achou graça nos olhos de Boaz, porque eu achei favor aos seus olhos, e a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como você deixou o seu pai, deixou a sua mãe, deixou a sua terra natal para viver num povo que você nem conhecia. Que o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ela veio buscar refúgio em Deus, irmãos? Ou ela estava sendo apenas fiel com a sua sogra? Ela veio buscar de Deus, irmãos? Ou ela apenas estava honrando um relacionamento que um dia já a abençoou muito? O que Deus quer dizer com isso? Quando você cumpre princípios de fidelidade, de honra e de gratidão, sem querer você está buscando a Deus.